Trabalho de fisiologia sobre o sistema cardiovascular com a professora Isabela Lira Carreiro. Para darmos início ao estudo da fisiologia cardiovascular, precisamos entender que o miocárdio possui propriedades eletrofisiológicas únicas. O automatismo, que é a capacidade de gerar seu próprio estímulo, a condutividade e a excitabilidade. Como vemos na ilustração, o sincronismo cardíaco depende de um sistema especializado de condução. O potencial de ação nasce anatomicamente no nódulo sinoatrial, localizado no átrio direito, que atua como marca-passo fisiológico devido à sua taxa de despolarização espontânea mais rápida. Daqui, o impulso se propaga rapidamente pelos miócitos atriais para alcançar o nódulo atrioventricular. Um ponto crítico destacado na literatura é o atraso nodal que ocorre no nódulo atrioventricular. Esse atraso é uma segurança fisiológica essencial para permitir que os átrios se esvaziem completamente antes da contração ventricular. Em seguida, o estímulo corre pelo feixe de His e se ramifica pelas fibras de Purkinje, garantindo que os ventrículos se contraiam de forma coordenada, de baixo para cima, otimizando a ejeção do sangue. Dando continuidade à atividade elétrica, o eletrocardiograma, ou ECG, é o registro extracelular dos potenciais elétricos que se propagam pelo coração, captados na superfície do corpo do animal. É fundamental que a gente não confunda o ECG com um evento mecânico. Ele registra estritamente eventos elétricos que antecedem a mecânica. Analisando o traçado clássico na imagem, identificamos três componentes principais: a onda P, que representa a despolarização atrial, que precede a sístole atrial; o complexo QRS traduz a despolarização macia dos ventrículos. Notem que a repolarização atrial acontece simultaneamente ao QRS, mas ela é eletricamente mascarada pela magnitude da massa ventricular. Por fim, a onda T reflete repolarização ventricular, preparando o miocárdio para o próximo ciclo. Na clínica veterinária, variações na amplitude ou nos intervalos dessas ondas, como o intervalo PR ou QT, são indicativos diretos de distúrbios de condução ou hipertrofias das câmaras cardíacas. Agora que compreendemos a eletricidade, vamos traduzi-la em movimento mecânico através do ciclo cardíaco, que oscila entre sístole e diástole. Durante a diástole, ocorre o enchimento ventricular, inicialmente de forma passiva, pelo gradiente de pressão e, ao final, refinado pela sístole atrial, a famosa fração de ejeção atrial. Assim que os ventrículos se enchem e começam a se contrair, todas as válvulas se fecham momentaneamente. Esse período é a contração insovolumétrica. A pressão interna sobe drasticamente, mas o volume do sangue permanece o mesmo. Quando a pressão ventricular supera a pressão da aorta e da artéria pulmonar, as válvulas semilunares se abrem, gerando a fase de ejeção. E como o coração controla o volume ejetado? Aqui entra a regulação intrínseca, descrita pela lei de Frank-Starling, sintetizada na fórmula débito cardíaco igual frequência cardíaca vezes volume de ejeção. Cunningham explica que quanto maior for o retorno venoso, maior será o volume sistólico final de diástole. Isso estira as fibras miocárdicas, expondo mais sítios de ligação entre a actina e a miosina, e aumentando a sensibilidade ao cálcio. O resultado prático é: quanto mais o coração estira, dentro do limite fisiológico, mais forte ele se contrai, garantindo que todo o sangue que chega seja eficialmente bombeado. O sangue ejetado viaja por dois circuitos anatomicamente distintos e funcionalmente acoplados em série, operando sob regimes de pressão completamente diferentes. A circulação pulmonar, que no slide está em vermelho, impulsiona pelo ventrículo direito, é descrita como um sistema de baixa pressão e baixa resistência. Isso é uma adaptação evolutiva crucial. A barreira hematogasosa nos alvéolos pulmonares é extremamente delgada, para permitir a difusão rápida de gases. Se a pressão nesse circuito fosse elevada, o fluido capilar vazaria para o espaço alveolar, gerando um edema pulmonar agudo e sufocando o animal. Em contrapartida, a circulação sistêmica, no caso azul, é comandada pelo ventrículo esquerdo,
é um sistema de alta pressão e alta resistência. Ela precisa vencer a forma do atrito de toda a rede vascular periférica para perfundir tecidos distantes contra a gravidade, garantindo o aporte contínuo do oxigênio e nutrientes a órgãos metabolicamente ativos. A engenharia do sistema cardiovascular chega no seu ponto mais importante na microcirculação. É nos capilares que tudo acontece de verdade. Como a área total deles é gigantesca, o sangue desacelera bastante, criando um ambiente ideal para a troca de gases, nutrientes e líquidos. Só que essa entrada e saída de líquido não acontece de qualquer jeito. Ela segue as chamadas forças de Starling, que basicamente são duas forças brigando o tempo todo. De um lado, temos a pressão hidrostática capilar, que é literalmente a força do sangue empurrando o líquido para fora do vaso. E do outro, temos a pressão oncótica plasmática, causada principalmente pela albumina, que é uma proteína que funciona como uma espécie de ímã de água, puxando o líquido de volta para o vaso. No começo do capilar, a pressão hidrostática é maior, então o líquido sai levando nutrientes e oxigênio para os tecidos. Já no final do capilar, essa pressão diminui e a pressão oncótica passa a dominar, trazendo parte do líquido e os resíduos metabólicos de volta. Quando esse equilíbrio é alterado, como nos casos de desnutrição ou doenças renais que causam perda de proteínas, o líquido acaba acumulando no tecido. E esse acúmulo é o que a gente chama de edema. Para manter o fluxo contínuo nesse circuito, a pressão arterial média precisa ser rigidamente regulada através de mecanismos homeostáticos de curto e longo prazo. Um mecanismo de curto prazo essencial em situações de emergência ou mudanças posturais é o reflexo barro-receptor. Mecanorreceptores localizados no seio carotídeo e no arco aórtico detectam estiramentos na parede do vaso. Se a pressão arterial cai, o estiramento diminui, reduzindo a frequência de disparos desses sensores para o bulbo, no tronco encéfalico. O centro de controle responde inibindo o tônus parasimpático e ativando o sistema nervoso simpático. Isso provoca vasoconstrição periférica e estimula o coração a aumentar a frequência e a força da contração, elevando a pressão de volta aos níveis basais em segundos. Para ajustes duradouros, o corpo utiliza o controle hormonal de longo prazo através do sistema renina-angiotensina. Quando os rins percebem a hipotensão crônica, secretam renina, iniciando uma cascata hormonal que resulta na retenção do sódio e água, expandindo o volume sanguíneo total. Para finalizar, Guggenheim mostra como o sistema cardiovascular trabalha em situações de estresse, como quando um animal está correndo ou fugindo. Nesses momentos, os músculos precisam de muito mais oxigênio e energia para continuar funcionando. Então, o corpo age rapidamente para mandar mais sangue para onde ele é mais necessário. O sistema nervoso simpático diminui o fluxo sanguíneo em órgãos menos importantes naquele momento, como o sistema digestório e os rins, que chegam a receber apenas cerca de 4% do fluxo total. Enquanto isso, os músculos em atividade liberam substâncias como potássio, hidrogênio e lactato, que ajudam a dilatar os vasos sanguíneos da região, aumentando bastante a chegada de sangue. Como vemos no gráfico, os músculos passam de receber cerca de 15% para 85% do débito cardíaco total durante o exercício. Com isso, entendemos que o sistema cardiovascular é extremamente inteligente e adaptável, ajustando o fluxo e a pressão do sangue conforme a necessidade do corpo, para manter tudo funcionando, mesmo em situações de grande esforço.